Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série Aprendendo com o Texto. E no episódio de hoje nós iremos estar falando sobre a obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e qual é a sua obra principal ensinada aqui por Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. Pois bem, antes de darmos continuidade à nossa série Aprendendo com o Texto, eu quero pedir a você para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube como Teologicamente Oficial. Se inscreva nas nossas redes sociais e fique por dentro de todo o nosso universo teológico. Nós estamos também nas mais variadas plataformas de podcast. Você pode encontrar o nosso podcast pesquisando como Teologicamente. Você pode pesquisar na Deezer, Anchor, Spotify, TuneIn, Cashbox, Google Podcast, na Anchor. Em todas essas plataformas, as mais conhecidas, nós estamos lá, como Teologicamente. Então vá lá, se inscreva e ative a notificação, porque daí toda vez que sair um episódio novo, você com certeza será notificado e não vai perder nenhum dos nossos episódios. Bem, Jesus ele disse, segundo o Evangelho de Mateus, segundo o Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11, Jesus ele disse o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Essa é uma passagem em que praticamente no final do seu ministério, Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos mais de perto. E ensinando os seus discípulos mais de perto, ele começa a falar mais abertamente a respeito da sua missão. E aqui Jesus ele vai falar que um dos propósitos da sua missão era padecer, era morrer. E em decorrência dessa morte, Jesus enviaria o teu Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é identificado nas Escrituras como a terceira pessoa da Trindade, igual ao Pai e ao Filho. Ele é eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Várias referências ao Espírito Santo são intercambiáveis com referências a Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para Espírito é ruach, que significa essencialmente vento, hálito e respiração, e aparece cerca de 376 vezes. Essa expressão é traduzida cerca de 100 vezes como Espírito de Deus, Espírito de Javé, Teu Espírito ou Espírito Santo. A Septuaginta, que é a versão grega do 70, traduziu ruach pela palavra grega pneuma, que deriva de duas palavras. A raiz pneuma refere-se ao ar e o sufixo ma fala de ação, do movimento do ar. Bem, então na passagem a qual nós acabamos de ler, nós podemos aprender 3 coisas a respeito do Espírito Santo ou da sua obra que será realizada aqui no mundo. A primeira coisa que o texto nos fala a respeito da obra do Espírito Santo é que quando ele vier, ele nos convencerá do pecado. Jesus ele vai dizer que ele vai nos convencer do pecado porque nós não cremos nele. Então, uma das obras do Espírito Santo é nos convencer da nossa incredulidade a respeito de quem é Jesus.
O Espírito Santo ele não veio para chamar atenção para si mesmo. O Espírito Santo não veio testemunhar de si mesmo. Jesus está dizendo que o Espírito Santo virá para testemunhar aos nossos corações sobre quem é o Filho de Deus. O Espírito Santo veio para tirar a cegueira, a incredulidade dos nossos corações, para apontar para o Filho de Deus. Então ele vai vir para convencer-nos da nossa incredulidade. E a segunda obra que o Espírito Santo vai realizar no mundo é a obra de justiça. Então, a segunda obra do Espírito Santo é nos convencer-nos da justiça, mas não é da sua justiça própria ou da nossa justiça, mas da justiça do Filho de Deus. E que justiça foi essa? A justiça do Filho de Deus foi morrer na cruz do Calvário, a respeito da obra de expiação que foi planejada por Deus e executada pelo seu Filho. Então o Espírito Santo vai nos convencer dessa justiça. Ora, em nós não havia justiça nenhuma. Pelos nossos méritos, pelos nossos feitos, nós jamais alcançaríamos a Deus. Então, pela nossa fragilidade em conseguir essas coisas, Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, fazendo assim com que nós sejamos santificados, regenerados e salvos pelo poder da obra do Filho de Deus. Então o Espírito Santo vai nos convencer-nos desta justiça. E a terceira obra que o Espírito Santo vai nos convencer é do juízo. Jesus ele disse, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Juízo aqui a gente não precisa entender como o fim do mundo, ou como algo apocalíptico, mas aqui juízo se refere a Satanás e as suas milícias. Veja que ele diz, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então nós aprendemos que Satanás e as suas milícias já perderam. Com a obra de Jesus, tudo isso, a respeito do que ele disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ou seja, o Espírito Santo testemunha que o Filho de Deus foi e que sua obra foi aceita e por isso ele foi enviado. E agora, sendo enviado, ele nos convence do pecado da nossa incredulidade, ele nos convence da justiça do Filho de Deus, ele nos convence do juízo e o príncipe deste mundo já está julgado. Olha, os meus mais sinceros desejos é que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus ele possa habitar em nossas mentes e em nossos corações. Que o Espírito Santo possa fazer uma verdadeira transformação em nossas vidas com a sua presença. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que ouviram esse episódio até o final. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, também nas nossas plataformas de podcast. É isso aí. Até o próximo episódio e Deus nos abençoe.